Então a crise de imagem do STF se aprofunda, se arrasta, respinga na pré-campanha do Luiz Inácio. E o Luiz Inácio está tentando desesperadamente se distanciar agora dos seus parceiros, vamos assim chamá-los. Essa é uma matéria que eu trago com muita graça, uma matéria da Daniela Lima, que era uma ilustre desconhecida e que os canais desta plataforma, a pessoa da direita, transformou essa senhora em alguém relativamente conhecida na bolha, né? Mas hoje eu resolvi trazer, porque ela está sem saber para onde vai. Ela não sabe mais de quem ela deve ser amiga, porque ela não sabe quem vai se manter de pé. Então ela está tentando sobreviver como jornalista. Daqui a pouco ela vai estar fantasiada de jornalista independente. Imagine. Crise de imagem arrasta a STF para a eleição e dá gás à oposição a Lula. Diz aqui a Daniela Lima, no portal UOL, para onde ela foi depois que não para de ser demitida. A crise de imagem que dragou o Supremo Tribunal Federal nas últimas 2 semanas inseriu, vem mais. Acho interessante falar. Crise de imagem que dragou. Não, ele buscou. Alguns integrantes daquela corte buscaram esta crise de imagem. Não foi um acaso, não foi uma força maior. Não. A crise de imagem que dragou o Supremo nas últimas 2 semanas inseriu um novo ingrediente no panorama da eleição deste ano e tende a inflar o discurso da oposição, seja no campo da disputa presidencial, seja em relação aos estados. A avaliação é de publicitários e marqueteiros que estão em campo, levantando dados para as mais diversas candidaturas Brasil afora e foram ouvidos pela coluna. A investigação do Banco Master arrastou inicialmente 2 nomes da corte para o debate público sobre a conduta dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O primeiro era relator do caso, mas acabou deixando o posto depois de a Polícia Federal entregar ao presidente do STF material encontrado em aparelhos de invocário que mencionavam negócios com Toffoli. O episódio foi revelado pelo UOL. O segundo passou a ser alvo de questionamentos na imprensa após o jornal O Globo revelar sua mulher, a advogada Viviane Barça de Moraes, que tinha ela um contrato com o banco de 129 milhões de reais. O problema é que todo o Supremo acabou exposto pelo vazamento de trechos do que teria sido debatido durante a reunião secreta que selou a saída de Toffoli da relatoria do caso Master. O material foi publicado pelo site Poder 360 e deixava evidente que a corte inteira optou por uma saída política e corporativista ao analisar os achados da Polícia Federal. Aliás, no último sábado, isto veio à tona só nas últimas horas, secretamente, o Dr. Edson Fachin, presidente do Senado, o que é que ele fez? Ele deu uma canetada e arquivou o procedimento que apurava se Toffoli era suspeito ou não no caso Master. Bom, a segurança nesse momento deixa de ser o grande tema da eleição e a sensação de desequilíbrio institucional entra em cena como um componente importante do debate. Na cabeça das pessoas, independentemente do lado ideológico, a ideia de que o judiciário está disfuncional ganha corpo, e isso obviamente pesa sempre mais contra quem está no poder, contra quem é visto como establishment. Ou seja, Lully é establishment. Depois de 40 anos que Lula já era establishment, você só agora reconhece. Lula era establishment desde a época em que ele ganhava do Emílio Odebrecht para ludibriar os companheiros, os camaradas dos sindicatos. Quem disse isso? O próprio Emílio Odebrecht. Para Vasconcelos, esse publicitário, sujeito, salvo engano, é ligado ao PSDB, né? A pregação antissistema que marcou a eleição de 2018, vencida por Bolsonaro, ganha novo impulso, e a ideia de que o combate à corrupção passa por uma espécie de reforma geral do Estado passa a ser um componente eleitoral. Mas vamos começar pela reforma do Judiciário. É um bom, não é? É uma boa coisa.
A direita, que já vinha priorizando a eleição de senadores com o mote de, desta forma, viabilizar o impeachment de integrante supremo, passa a ter um caso palpável para explorar nos palanques estaduais. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, que melhor performa contra Lula, e que... Sério? O Flávio é o que melhor performa? Sério mesmo? Vocês pararam de brigar com os fatos, com a realidade, com as pesquisas, contra tudo? Extrema esquerda, extrema imprensa. Flávio, melhor candidato que melhor performa contra Lula e que já é um crítico quanto mais da corte, também. A percepção de que o Supremo passou a ser uma vidraça e não mais uma vitrine também chegou às mãos do governo Lula. Em entrevista ao UOL, por exemplo, Lula, questionado sobre a discussão de uma reforma no STF, disse não ser, a princípio, contra o debate de qualquer tema. Que papo, rapaz! É o mesmo papo de há 40 anos. Você se acha... Vou ficar quieto. Não fala. Já ali fica evidente a tentativa de tomar equidistância. Pois é, o Lula e o governo de Lula tentando sair fora dos seus benfeitores. Olha, isso é ingratidão. E a ingratidão não é uma boa, viu, Luli? A ingratidão não é uma boa... É um defeito a ingratidão, não é uma qualidade não, é um defeito. Quer dizer que o pessoal foi buscá-lo lá em Curitiba. Fizeram de um tudo, o próprio Gilmar Mendes já confessou, tanta gente confessou, e agora se faz isso. Luli, é quando os amigos estão com problemas que nós devemos dar-lhes a mão, Luli. Não abandone os amigos, porque eles lhe deram as mãos quando você mais precisava. Abrace-os, Lula. Você pode. Confie em você mesmo. Você é capaz. Não é isso? Você é capaz. Ai. Que coisa, como diz o poeta. Que coisa. Bom... Apenas nós estamos aí esperando notícias da reunião que está acontecendo nesse momento entre a Polícia Federal e o Mendonça. Trump mandou um recado para Lula e vocês vão ver no próximo vídeo. Para vocês que são do Distrito Federal, uma notícia: desgastado pela crise do Banco Master e do BRB, o governador Ibanez tenta evitar a dobradinha Michele Biaquices. Qual é o caso? O Ibanez é um sujeito muito esquisito. Não é de direita. Outro dia alguém estava dizendo aqui, tentando depreciar o comentário, dizendo que Alcolumbre é de direita. Tenha dó. Ibanez de direita. Então, se for a direita dele própria, a direita da conta bancária dele e tal, não sei o quê. Olha aí, ó, ele tenta evitar a dobradinha Michele Biaquices. Pois é. Eu não sei, hein? A Biaquices corre risco de ficar sem mandato. Também o doutor Sebastião, concorrendo ao Senado, corre risco de ficar sem mandato. Se fosse a Biaquices, tentava mais um mandato, seria o terceiro, né? Na Câmara. Se fosse o doutor Sebastião, ele vai ser muito importante no Congresso, mesmo na Câmara. Tentava a Câmara, eu espero que o faça. Melhor do que ficar sem mandato. Nós precisamos do doutor Sebastião. Mesmo que seja na Câmara. Qual é o problema? Acho que o Ibanez, mesmo aparentemente enfraquecido, está com a máquina na mão, tende a ser eleito senador pelo DF. Não sei se a Biaquices passa aí bem, não sei não. Michele, se não continuar, se parar um pouquinho de ficar aparentemente discordando das ordens do Bolsonaro, talvez ganhe, né? Tem que tomar cuidado. E Tarcísio está descontrolado, está aborrecido, porque há um escândalo envolvendo o seu vice e ele fica muito chateado quando a imprensa lhe faz essa pergunta sobre o vice. Olha, Tarcísio tem algo em comum com Lula. Hoje lá na Coreia do Sul, onde está fazendo turismo, depois de ter feito turismo na Índia, Lula aborreceu-se com a repórter da Globo, que lhe fez uma pergunta não domesticada, não é? Que coisa.
Em um desses vídeos, fiquem atentos, vocês vão saber qual foi a reação da Janja quando ela foi avisada já na Sapucaí, na noite do domingo, 15 de carnaval, que não iria desfilar na Acadêmicos do Lula. Vocês vão saber a verdade. É isso aí. Deixe o like, inscrevam-se. Deixe o like, inscrevam-se. Comentem, compartilhem. Um grande abraço.